Bom, primeiramente eu quero parabenizar vocês que tiveram a iniciativa de começar esse curso aqui no canal, curso de Power BI avançado. E eu já quero incentivar vocês a virem aqui no link da descrição e baixarem o material de apoio para que enquanto eu venha fazendo ao longo do curso, vocês vão replicando aí no computador de vocês. Tudo que eu fizer aqui no Power BI, vocês façam daí pelo computador de vocês. Então por isso tem material de apoio para vocês baixarem e irem fazendo. Essa é a melhor forma de aprender e de fixar, de aprender o Power BI. E o meu nome é Bruno Melo e vamos agora dar início ao curso de Power BI avançado. Então, nesse exato momento, eu já me encontro com meu Power BI aberto. E como vocês podem notar, ele está totalmente em branco. Eu não coloquei nada, ainda não importei nada para o Power BI, porque nós vamos começar do zero, tá? Tudo do zero e passo a passo. A criar esse relatório. E durante essa criação nós vamos ter muitos aprendizados a respeito, aprendizados até profundos, a respeito do Power BI. Um aprendizado mais avançado. E eu já incentivo também vocês a virem aqui no link embaixo e baixar o material que nós vamos utilizar para poder dar vida a esta aula. Então, o que eu aconselho vocês? Enquanto eu estiver fazendo aqui do meu computador, vocês vão imitando através do computador de vocês. Tudo que eu vou fazendo aqui, vocês façam no computador de vocês. E no final nós vamos ter exatamente o mesmo resultado se vocês fizerem tudo passo a passo, igualzinho. Tá? E qual é o material? O material que vocês vão baixar, ele vai ser esse bem aqui. Quando vocês baixarem o material, vocês vão encontrar esses arquivos que vocês estão vendo. A Dash 1, Dash 2, Dash 3. Essa planilha aqui de contratos. E essa terceira planilha aqui, essa pasta com planilhas de ficha financeira. Essa última aqui, nós vamos ver só mais na frente. Mais na frente eu explico sobre ela, que agora não vai interessar. Então, nosso foco agora vai ser... Eu vou explicar para vocês esses três aqui. Esses quatro, na verdade. Essa nossa planilha do Excel, que nós vamos utilizar ela agora. Nós vamos importar ela nessa aula para dentro do Power BI e lá para o editor do Power Query, para nós lá fazermos a modelagem dos dados. Depois transformarmos essas modelagens, esses dados em modelados, nossos dados modelados em gráficos no nosso relatório, no nosso dashboard. E de lá extrairmos os insights que vão ajudar a organização, a empresa a crescer. Então vamos lá. Bem aqui eu vou dar 2 cliques para mostrar. Eu vou mostrar para vocês, ó. Agora as nossas dashboards. Daqui são o pano. Esse daqui é o pano de fundo. Esses 3 daqui vão ser os panos de fundo que nós vamos utilizar para a nossa dashboard. Esse daqui é o primeiro pano de fundo, que é a capa. Dashboard de recursos humanos, análise profunda dos funcionários da empresa. Então, aqui nós vamos, quando a pessoa entrar, ela vai se deparar com essa capa que vocês estão vendo. Vocês vão se deparar com isso e já vai passar um profissionalismo bem forte, tá? Porque vocês já podem também notar que essa capa ela tá bem profissional. Então, já vai passar esse profissionalismo. O fato de a dashboard ter uma capa. É bem importante. Bem aqui, nós vamos ter nós vamos já utilizar essa dashboard, essa segunda dashboard aqui, já para colocar os nossos gráficos, os nossos cartões e dar vida a essa dashboard. Daqui é o pano de fundo dela. Né? Então, o que nós vamos fazer ao longo desse curso, ao longo da criação dessa dashboard? Nós vamos colocar bem aqui, nós vamos preencher todos esses lugares aqui que vocês estão vendo, que eu estou preenchendo. Daqui vão ser cartões, aqui eu vou colocar aqui nesses lugares. Isso daqui vai ser preenchido, tá? Aqui vão ter gráficos, tá? Ó, tudo isso daqui vai ser preenchido, nós vamos preencher durante a nossa criação, na etapa de criação da nossa dashboard. Então nós vamos dar vida a esse gráfico. Daqui é apenas o design da nossa dashboard, do nosso relatório, o pano de fundo. E essa daqui é a nossa terceira dash, e é bem parecido, mas já é uma dashboard de frequência dos funcionários. Ó, vocês podem notar aqui o absenteísmo ao longo do tempo, horas extras ao longo do tempo,
por gênero, por etnia, por faixa etária. E aí vai. Então aqui nós temos nosso pano de fundo. E agora nós vamos vir para cá. Nós vamos agora analisar essa planilha, a planilha de contratos. Vou clicar aqui. E tá aqui. Essa daqui é a nossa planilha de contratos que nós vamos utilizar, que nós vamos importar agora para dentro do Power BI. E essa planilha é uma planilha que ela vai mostrar a ficha dos funcionários. Ó, como vocês podem ver aqui tem um código do funcionário, que é o nome dos funcionários, sexo, se é masculino, se é feminino, a data de admissão, o código do cargo, aqui o cargo. Deixa eu ver mais. Ó, bem aqui nós temos o tipo de contrato, né, se ele é empregado, se é... deixa eu ver o que tem mais aqui. Ó, se ele é um aprendiz, se ele é um diretor, empregado, estagiário, então vai explicar aqui o tipo de contrato dele, o código do Estado Civil, se ele é solteiro, se é casado. Ver mais, ó, a escolaridade. Também aqui nós vamos encontrar toda a ficha dos funcionários da empresa. Ó. Aqui tem até o código da causa do afastamento, porque o funcionário foi afastado. Caso a demissão, o motivo pelo qual ele foi demitido. Bem aqui também nós temos o valor do salário que cada um deles ganha. Ou ganhava. A raça. E aí vai. Então nós vamos agora importar para dentro do Power BI essa dashboard. Essa dashboard não, desculpa. Essa planilha do Excel. E bem aqui eu estou voltando aqui para o meu Power BI. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui em importar dados do Excel. Ou posso também... Vocês se lembram? Quais são as formas que eu posso importar uma planilha do Excel para dentro do Power BI? Eu posso vir bem aqui, importar dados do Excel. Posso vir bem aqui, ó, em pasta de trabalho do Excel ou vir bem aqui em obter dados. Vou clicar bem aqui em pasta de trabalho do Excel. E agora eu vou procurar a pasta Power BI do curso avançado. Ficha financeira. Então eu vou arrastar aqui contrato. A ficha financeira vai ser mais lá na frente. Nós vamos aprender a importar várias planilhas mais na frente de uma vez só. Então aqui nesse momento nós vamos apenas importar a planilha contratos. Então vou dar 2 cliques. Bem aqui nós temos a nossa tabela. Vou clicar aqui. Tabela 1. E nós temos a nossa ficha de funcionários, tá? Mas eu vou clicar só aqui nessa de cima. Nossa tabela. Eu vou arrastar aqui para o lado. Se derem uma olhada. É exatamente a mesma tabela. Então o que eu vou fazer? Nós temos 2 opções. Vocês se lembram que nós podemos fazer? Posso vir aqui, clicar ou em carregar ou em transformar dados. Se eu clicar em carregar, o que vai acontecer? Eu vou direto para o Power BI. Então, eu não vou passar, eu vou pegar todos esses dados crus, eu vou jogar eles para dentro do Power BI. Se eu clicar bem aqui em transformar dados, o que vai acontecer? É onde 99% das vezes nós vamos clicar. Nós vamos pegar esses dados, essa planilha do Excel, e nós vamos levar ela lá para dentro do editor do Power Query. E vamos modelar aqueles dados. Essa planilha vai passar por uma transformação para que dessa forma nós possamos utilizá-la para criar a nossa dashboard. Então, qual seria das duas a opção mais viável? Carregar, ou seja, jogar direto para o Power BI e já começar a criar a dashboard de uma forma mais rápida, né? Ou levar para o Power Query, né? Ou seja, clicar em transformar dados, onde nós vamos levar para lá e fazer a modelagem. Qual das duas é a melhor opção? A opção que nós vamos utilizar?
99% das vezes nós vamos clicar em transformar dados. Porque se eu jogar direto para o Power BI, vão ser dados crus, não vão ser... Ou seja, o dado não vai estar modelado. E aí o que vai acontecer é que nós não vamos conseguir... vai dar erro na hora de criar a nossa dashboard. Então eu vou clicar aqui em transformar dados. E aí o que vai acontecer? Ele vai pegar todos esses dados e vai importar, vai jogar, né, para dentro do editor do Power Query. Então, bem aqui nós temos a nossa tabela. Que é essa mesma tabela bem aqui, ó. É a mesma tabela que eu mostrei para vocês da ficha funcionário. Mesma tabela do Excel. É exatamente a mesma tabela que eu importei para cá. Para dentro do editor do Power Query. Mesma tabela, exatamente a mesma tabela. E agora, o que nós vamos fazer? Qual é o próximo passo? O próximo passo agora é modelar esses dados. É fazer com que esses dados passem por uma transformação aqui dentro do editor do Power Query. Para dessa forma, nós possamos vir bem aqui, ó. Clicar bem aqui em fechar e aplicar. E levar para dentro do Power BI. Ou seja, quando eu apertei em fechar e aplicar, significa que toda essa minha planilha do Excel que eu importei para dentro do editor do Power Query, toda ela já está modelada e pronta para ser transformada em um relatório, ou seja, uma dashboard com gráficos interativos. Quando eu clicar aqui, eu já vou arrastar tudo que nós fizemos, tudo que nós vamos fazer aqui nessa aula. Nós vamos levar tudo para dentro do Power BI. Então, agora nós vamos começar o nosso processo de modelagem de dados. Aí, agora o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou dar 2 cliques bem aqui. E eu vou alterar o nome dessa tabela. Escrevendo... Vou tirar aqui o mouse. Base. Contratos. Base contratos. Agora é só apertar Enter e pronto. Foi alterado o nome da tabela. Agora o nome da tabela se chama base contratos. E o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar com o botão direito em cima de base contratos. Primeiro, notem o seguinte. Eu vou arrastar aqui para o lado. Vocês vão notar que essa tabela ela tem muitas colunas. Olha a quantidade de colunas que ela tem. Uma multidão de colunas. Então, trabalhar com uma tabela, uma multidão de colunas é muito complicado, tá? Então, quando nós encontrarmos casos como esse, em que nós vamos pegar uma tabela e ela tem uma multidão de colunas, para ficar mais fácil de trabalhar com essa tabela, nós podemos pegar essa tabela principal, que tem essa multidão de colunas, e desmembrar ela, criando duas outras tabelas ou 3 tabelas. Podemos fazer isso. E como é que eu vou fazer? Como é que eu faço para, digamos, desmembrar essa tabela, criar outras tabelas? Através de uma, ou seja, baseada nessa base contratos. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e eu vou clicar agora bem aqui em duplicar. Notem, bem aqui, ó, eu tenho a opção duplicar ou a opção referência. Se eu clicar em duplicar, olha o que vai acontecer é que vai ser criado uma tabela, uma nova tabela exatamente idêntica à tabela que nós criamos, essa nossa tabela que nós temos, tá? Ele vai duplicar, ela vai criar uma tabela idêntica e elas vão ser separadas uma da outra. Digamos, uma vai ser independente da outra. E elas vão ser idênticas, vão ter o mesmo DNA. Agora, se eu vier aqui e clicar em referência, vai ser criado uma tabela filha. E vai ser uma tabela, ela vai ser dependente da tabela mãe. Que no caso seria a tabela que gerou ela, que criou ela. Então, toda vez que eu alterar alguma coisa na tabela mãe, na tabela principal, essa tabela referência, que seria a tabela filha, ela também vai ser alterada. Então, nós temos essas 2 opções. Eu posso usar tanto duplicar quanto referência. Dessa vez, eu vou clicar aqui em referência. Pronto. Também aqui eu tenho a tabela referência, tá? Agora, tudo que eu vou fazer é mudar o nome. Eu vou dar 2 cliques aqui. Eu vou trocar o nome para D
D funcionário. Por que esse D? Esse D representa uma tabela de menção. E o funcionário é porque nós queremos criar uma tabela. Eu vou criar uma tabela utilizando as informações daqui, tabela base contratos, que nos dê as informações do funcionário. E agora eu vou clicar novamente aqui em base contrato. Vou clicar uma nova tabela referência. E essa tabela, eu vou mudar aqui o nome. Vai ser F contrato. Pronto. Então agora nós temos essas duas. Por que o F? Vocês sabem por que o F? O D, no caso, seria a tabela de menção. A tabela de menção são aquelas tabelas mais enxutas. Tá? Então o que eu vou fazer? Por ser uma tabela de menção, essa tabela funcionário, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar bem aqui com o botão direito. Tá? E eu vou procurar aqui em remover duplicadas. E vou clicar. Está escrito funcionário, eu vou clicar em remover duplicadas. O que vai acontecer? O Power BI, aqui no editor do Power Query, ele vai percorrer todas essas linhas do código dos funcionários e vai procurar se tem alguma que está duplicada, ou seja, alguma que aparece duas vezes. Digamos que tem um código que apareça, digamos que o código 11 ele apareça várias vezes, código 11, 11, 11, 11, várias vezes ao longo da tabela. Ele vai procurar as duplicadas e vai eliminar. Para a gente não vai interessar ter valores repetidos no código do funcionário. Porque nós queremos uma tabela de menção. E bem aqui a tabela fatos é aquela tabela que ela é mais encorpada. Né? Os valores se repetem e geralmente tem mais informações. Então, o que eu vou fazer agora? Para que vocês entendam melhor o que é essa tabela referência que eu criei, vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, vou clicar novamente com o botão direito, vou colocar aqui duplicar. Então nós temos essas duas bem aqui, ó, são tabelas referência, e essa outra aqui de baixo que é uma tabela duplicada. Então o que vai acontecer? Olha, eu quero que vocês notem. Eu vou vir bem aqui em base contratos, que é a tabela principal que gerou essas três. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar bem aqui. E eu vou tirar algumas seleções, vou apagar todas essas seleções e vou apenas colocar a 1, 2, 3 e 4. E agora eu vou apertar em OK. Aí o que aconteceu? Ele reduziu aqui a quantidade de linhas. Agora, se eu vier aqui na D funcionário, olha o que vai acontecer. Também reduziu aqui. Se eu apertar na F contratos, também reduziu. Ou seja, quando eu reduzir essa daqui, que é a tabela mãe, a principal, que gerou essas duas, o que aconteceu? Eu fiz a mudança aqui na base contratos e nessas duas também houve a mudança. Agora, se eu vier aqui na base contratos, nessa daqui, que é a tabela duplicada, olha o que vai acontecer. Não teve alteração nenhuma. Tá? Então, essa é a diferença entre uma tabela referência e uma tabela duplicada. Então, como eu não vou precisar dessa aqui, só foi mesmo por motivos de explicação, para vocês entenderem, eu vou excluir aqui. Ó, mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui em exibição. Se eu clicar bem aqui em dependências, em dependências e consulta, o que vai acontecer? E olha o que vai mostrar pra gente. Bem aqui tem a base contrato 2, que foi a tabela que se separou, né? Que foi a tabela duplicada, que é essa bem aqui. Essa tabela bem aqui é essa. Então vocês podem notar que ela está isolada aqui. Já essa daqui, base contratos, essa bem aqui. Notem que daqui sai esse tracinho aqui. E daqui sai daqui. O que significa que essas duas daqui, elas são dependentes, elas estão ligadas a essa base principal, que é a base mãe. Então seria basicamente isso. Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou vir agora bem aqui e vou excluir excluir consulta. Eu não preciso mais dessa consulta. Então eu vou excluir. Pronto. Agora eu vou vir bem aqui na D funcionário. Então eu vou voltar aqui e vou só voltar ao normal. Selecionar tudo. OK. Pronto. Eu vou voltar aqui, elas vão ter voltado ao normal. Agora eu vou excluir, eu vou remover algumas colunas dessa minha tabela. Ela está muito grande, então eu vou só
selecionar, eu só quero que fique aqui as colunas que elas estão relacionadas ao funcionário. A uma tabela ligada a funcionário, aos dados do funcionário. Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir bem aqui em... Agora eu vou vir bem aqui em escolher colunas. Eu vou clicar em cima. E aí, esse escolher coluna vai me dar a possibilidade de escolher quais são as colunas que eu quero que fiquem e aquelas que sejam removidas, aquelas que não fiquem. Então, como é uma tabela de funcionário e nós vamos agora então deixar aquelas que tem a ver, que estão relacionadas, uma tabela relacionada a funcionários. Então, vou deixar aqui o código do funcionário. O que mais eu vou deixar? O funcionário, o sexo. Data de emissão já é contrato, então eu vou tirar, vai ser essa daqui, vai ser contrato. Então eu vou apagar, apagando o cargo, data. Contrato. Tipo do contrato. Tá aqui, o estado civil eu vou deixar. O código de escolaridade eu vou tirar. Vocês vão fazendo todo esse passo a passo que eu estou mostrando aqui. Tá? A data do nascimento, são escolaridade, estado civil, data do nascimento, tudo isso são informações do funcionário, tá? Informações do funcionário. E, ó, nacionalidade, código da raça eu vou tirar, vou deixar somente a raça. O valor do salário, isso daí já é a parte do contrato. Então, essa daqui já não vai interessar, tá? A data de afastamento, isso daqui é a parte do contrato. Nós vamos ficar apenas com essas. Essas que vocês estão vendo. Então, aperta em OK. E agora notem que a nossa tabela ela foi encurtada. Agora ela está com um tamanho menor do que ela era antes. E a nossa base de contratos ela não muda. Como ela é a tabela mãe, a que deu origem a de funcionário, ela não vai mudar. Se eu mudar aqui a tabela referência, né? Criei da base de contratos, a de funcionário ela não muda, porque ela é referência. A referência não muda a base de contratos. Então agora eu vou vir bem aqui em F contratos. E eu vou fazer agora o mesmo processo. Eu vou vir bem aqui em escolher colunas. E agora eu vou selecionar apenas aquelas colunas que elas estão relacionadas ao contrato. E aquelas que não estiverem relacionadas, eu vou tirar. Então, eu vou deixar o código funcionário, porque vai ser através do código funcionário que eu vou ligar as colunas a tanto a F contratos quanto a D funcionário. Então, eu vou deixar o código do funcionário para que eu possa criar essa ligação entre elas. Vou apagar o sexo, né? Que o sexo já está no D funcionário. Vou deixar a data de emissão. Código vou tirar, vou deixar o cargo. Data cargo. Aqui o código eu vou tirar. Vou descer mais um pouquinho. Aqui a escala. Vou deixar o código, custo. Eu não quero que mostre o código. Centro, custo, eu vou deixar. Ó, o tipo de contrato. Vem aqui o tipo de contrato. Eu vou deixar o tipo de contrato. Então, o que eu já deixei? Ó, tirei aqui os códigos, tá? Código custo, código de tratamento. Eu vou deixar o tipo de contrato. E agora eu vou começar, eu vou apagando aqui. Eu vou tirar esse daqui, esse código, Estado Civil. Estado Civil, lembrem que é do de funcionário. E eu vou tirar. Tudo isso aqui é do funcionário. Tá? Nacionalidade, cor, raça. Agora, bem aqui, nós vamos entrar nessa parte do salário. Valor salário, data salário. A data do pagamento, no caso. Essas daí me interessam, porque tem a ver com o contrato. Então, eu vou tirar essa parte de código, situação. Data, afastamento. Código da causa do afastamento e causa... Tá, esse daqui eu vou deixar. Esse daqui eu vou deixar normal. Então, eu vou apertar agora em OK. E ele vai nos criar uma nova tabela. Nova tabela também com a quantidade de colunas reduzidas. Esse daqui vai ser a nossa tabela fato. Então, nós criamos a nossa base contratos, a nossa D funcionário e a nossa F contrato. Tá? Então, essa aula de Power BI avançado, ela finaliza aqui. E ao longo do curso, desse curso de Power BI avançado, vocês vão notar que vou entregar muita profundidade de informações que vocês não vão ver em curso, em outros canais, vocês não vão ver.
E o que que eu vou mostrar nesse curso aqui de Power BI avançado do meu canal é como se fosse uma degustação daquilo que nós vamos encontrar em cursos pagos. É como se eu estivesse pegando o ouro, né, lapidando ele e entregando aqui para vocês, mas de uma forma não tão profunda, porque senão vai ficar muito pesado, vai ficar muito conteúdo, não vai perder o propósito dessa aula. Então, se vocês quiserem algo mais profundo, mais detalhes e mais riqueza de informação, eu incentivo vocês a conhecerem o meu curso de Power BI avançado. Lá eu não lá eu largo a mão nos conteúdos, tá? Lá eu não coloco limite nos conteúdos. E lá tem bastante profundidade. E é isso. Vamos agora, meu nome é Bruno Melo, vamos para a próxima aula de Power BI avançado.